www.sacolinha.com. Olá, sejam muito bem-vindos ao SA Cast. Você que está aqui para assistir mais esse episódio. Eu tenho alguém muito especial aqui do meu lado, alguém que pode trazer conteúdo de qualidade, o cara que é excepcional, está mudando muitas vindas, está vindo também para o Rio de Janeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje eu tenho o prazer de ter ele como sócio também. Ele que é o CEO do Instituto Performance e está trazendo aí a mudança para muitos empresários e empreendedores também através do network. Estou aqui com um grande amigo, o meu mestre, cara excepcional, Paulo Bento. E aí, Paulo? Grande Wallace, bom dia, bom dia, bom dia. Que honra estar aqui com você em mais um SA Cash. É A honra uma é toda minha. oportunidade fantástica e trazendo aí para o Rio de Janeiro essa mais um conteúdo de informação. E toda vez que eu venho aqui, a sua receptividade, você como CEO do Empresário SA tem aberto muitas portas aí, tem feito com que muitas pessoas possam entender um princípio dessa conexão, que é o que nós vamos falar, inclusive hoje, né? Claro. O princípio da conexão e o que é essa conexão. É uma honra estar aqui contigo, meu querido. A honra é toda minha, Paulo. Paulo, a gente tem tanta coisa para falar, né? Ajudar o público. Nosso público tem muitos empresários, empreendedores, né? Algumas pessoas estão começando também sua carreira, Sim. né? Começando a empreender. E falando de começo, Paulo, né? Falando um pouquinho aí da estrada, que você tem uma história Sim. que é fascinante. Sim. E a gente quer ouvir um pouquinho disso, entender como é que você chegou até aqui. E eu Legal. sei que cada parte dessa história vai ajudar muitas pessoas. Fala um pouquinho pra gente como é que foi sua trajetória até então. Legal. Para começar isso, eu gosto de começar dizendo o seguinte: como que o diabo entra na vida da pessoa? Eu vou começar pelo diabo. Então, como que o diabo entra na vida de uma pessoa? Pelo desejo central. Essa é o canal de entrada, de conexão que o diabo tem na vida de uma pessoa. Porque todos os ansiosos, preguiçosos, medrosos e as pessoas que estão paradas por um motivo ou outro foram pessoas que ficaram presas no desejo central e não saíram do lugar. E não moveram e não se movimentaram. E o diabo ama isso. Ele ama isso, porque é a forma como ele trava a pessoa. O que o diabo quer? Que você para, que você trava e que você se impeça. Então, vários traumas do meu passado me fez travar, me fez parar, me fez julgar. Caramba. Julgar meu pai, que foi suicida, julgar meu passado, a minha mãe, narcisista, julgar tudo. Então, eu ficava julgando as pessoas. Então, quem julga, para. É aí que o diabo ama. É aí que ele deita e rola. É aí que ele deita e rola na vida. Então ele deitava e rolava na minha vida. Eu ficava o tempo todo julgando meu pai, julgando minha mãe, julgando as pessoas, julgando os outros. E não fazia. Então o meu passado veio de uma infância muito complexa, muito difícil, muita pobreza na infância. E nessa pobreza eu assisti então meu pai durante várias tentativas de suicídio. Em uma das tentativas ele quebrou os 2 braços e as 2 pernas. Meu Deus. Eu cuidando do meu pai, então pensava o seguinte: qual o significado da vida? Qual o motivo da minha existência? Então não tinha aí uma resposta clara. E quando a gente não tem conexão com um propósito sobre o motivo da nossa existência, o que eu vim fazer neste mundo? Do nascimento até o dia da morte, o quanto eu tornei esse mundo melhor? Claro. O que eu fiz para o mundo ser melhor? Então eu não tinha essa consciência. Então foi daí que Deus estava me preparando para fazer o que eu faço hoje. Então foi através das dificuldades que eu aprendi como transformar a dor em método. E é isso que nós viemos discutir hoje, isso que nós viemos falar. Transformar a dor em método, né? Quando você fala essa frase, as pessoas ficam... Talvez eu mesmo fiquei até com uma certa confusão. Como assim transformar a dor em método, né? E aí quando eu comecei a olhar um pouquinho da minha história, eu vi quantas coisas hoje eu consigo contribuir com as pessoas. Sim. Através do que a gente passou, né? Através da experiência que nós tivemos. E não deixar outras pessoas passarem pela mesma coisa. É mais ou menos isso, Paulo? Exatamente. Vamos começar com uma simples brincadeira que nós estávamos fazendo aqui no bastidor. Antes disso. Pensa num negão bonito, esse Wallace, né? Olha só, mas esse negão deve ter sofrido muito preconceito, muito bullying na infância, né? Sim. Você sofreu muito bullying na infância? Bullying, racismo, normal. Brincadeirinhas, sem graças, piadinha, né? Sim. Ou seja, foi uma dor.
Como você transformou essa dor em método? A dor do racismo, a dor do preconceito, essa dor, você se tornou um cara que facilita. Eu entrei em um evento seu, você facilitando 65 empresários sair da prisão. Ou seja, esse mesmo cara que sofreu uma dor, transformou isso em método. Empresário S.A. é um método que esse cara que sofreu bullying tornou e fez acontecer. Isso é transformar a dor em método. Perfeito. Cada um tem uma dor, né? Cada um tem sua bandeira. Tem Sim. mulheres que sofreram algum tipo de trauma também, né? De algum relacionamento abusivo, Sim. que hoje está sendo muito falado. Outras situações também nesse sentido. Então, é muito disso. Ele pegar aquela situação e ressignificar. Você falou sobre seu pai, né? Ele quebrou os 2 braços, as 2 pernas, e você pensando no significado da vida. Transformar a dor em método. Como que a gente pode aprofundar um pouco mais isso, Paulo? Porque eu vejo que muitas pessoas ficam paradas na dor. Legal. Ela fica naquele problema ali e ela não consegue contornar isso para a evolução. Ontem eu estava até vendo uma pessoa falando sobre esse assunto, e essa pessoa, depois de muitos anos, ela entendeu que o pai dela, e outras situações que aconteceram na vida dela, até de violência sexual, ela entendeu que aquilo ali, quando ela falou disso em rede nacional, isso teve uma pessoa que entrou em contato com ela e falou assim: olha, eu agora denunciei porque estava acontecendo dentro da minha casa. E várias outras pessoas também denunciaram. Então, só dela ter feito esse movimento, de ter falado, já liberou várias pessoas que estavam passando pela mesma situação. É nesse caminho, Paulo? O movimento é a maior conexão com Deus que o ser humano pode ter na Terra. Porque não adianta nada eu ir para a igreja e não movimentar, porque fé sem obras é morta. Então o movimento é a maior consolidação de confirmação e de conexão com o flow, com Deus. Porque se você está movimentando, você está aguçando a sua consciência e a sua percepção disso. Por exemplo, transformar dor em método. Ontem eu atendi aqui no Rio de Janeiro um jovem, e é uma pessoa promissora, cheio de talento, cheio de conexões, cheio de oportunidade de estar movimentando. Porém, ele sofre muito por ser homossexual. Então, no fundo, ele se sente muito preso e sente muita culpa. E foi quando eu coloquei para ele, eu falei: o que isso tem a ver com o que você veio entregar para o mundo? Então, o problema não é ele carregar o peso de ser homossexual. O problema é exatamente ele parar de entregar os resultados que ele poderia estar entregando. Eu falei para ele: como transformar a dor em método? E ele me fez exatamente a sua pergunta. Como ele poderia transformar em dor em método? Eu falei: qual que é a sua maior dor hoje? Ele falou assim: a culpa de eu não estar sendo congruente com o que Deus quis para mim, com a minha missão. Essa é a minha dor. Eu acordo todos os dias me sentindo culpado. E me sentindo culpado sobre isso. Eu falei: ok. Agora imagina quantos jovens, tanto homens e mulheres, sofrendo dessa mesma dor. Assim como você sente essa dor, você vê que tem mais pessoas. Eu falei assim: nossa, eu sinto. Muitos amigos meus, Paulo, passam por isso. Muitas amigas minhas passam por isso. Eu falei: dá uma proporção. Nós temos 7 bilhões de pessoas na Terra. Sim. 7 bilhões de pessoas. Dá uma proporção de quantas pessoas estão sentindo isso. Pelo menos 1 bilhão. Pelo menos 1 bilhão de pessoas. Por exemplo, como transformar a sua dor em método? Imagine quantas pessoas estão sofrendo agora com isso. Se tem 1 bilhão de pessoas sofrendo com isso, o quanto você poderia estar acalentando, ajudando, criando um método para ajudar essas pessoas a entenderem que elas não podem ficar nessa soberba, nesse egoísmo, nessa arrogância de simplesmente olhar para a sua dor. Porque quando você só olha para a sua dor, você se afasta da luz. Então, sim, sai de você. Saia do seu umbigo e comece a verificar. Tem 1 bilhão de pessoas sofrendo. Tem 1 bilhão de pessoas passando por essa dor. Por que você não se movimenta? Por que você não vai falar com esse povo? Por que você não cria um método? Por que você não estimula isso? Ele falou: Paulo, nunca nada que eu ouvi sobre algo parecido me fez tanto sentido como agora. Eu falei: vai. Levanta-te e anda-te. Esse é o propósito da nossa missão aqui na Terra. Isso é muito impactante, Paulo, muito mesmo. E tem algumas pessoas lá que vão no Empresários S.A., chega a ser engraçado
tem gente que vai lá, tu acredita que vai e não fala lá na frente, que a pessoa tem muita vergonha. E quando você fala dessa questão do egocentrismo, né, da pessoa estar olhando tanto para si, que ela não olha para a dor do outro, eu tive uma pessoa que estava até no teu evento, e aí ela é muito tímida. Ela, inclusive, você chamou para poder fazer uma dinâmica com ela, e ela, depois disso, sentou lá atrás para tu não chamar mais, para não ter a chance de ser chamado. E, inclusive, ele até está fazendo parte agora da nossa família, né, do Master, mas ele tem esse bloqueio muito forte, é uma pessoa de liderança. Eu perguntei a ele assim, até quando você vai ficar olhando e se preocupando só com o que as pessoas vão pensar de você? E começar a olhar o quanto você pode contribuir quando você vai lá na frente. E aí a ficha dele começa a cair. Quando a gente fala de timidez, né, que é um assunto que tem muita gente que sofre lá no Empresários S.A., e de forma geral, né, a timidez está muito atrelada a isso, a pessoa ser muito egocêntrica. Exatamente. Porque ela passa a olhar somente para a dor dela. Então ela passa a sentir somente a dor dela. Existem 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Quando eu estou olhando só para a condição, eu estou na primeira dimensão. A primeira dimensão, ela tem um foco somente na condição. Eu olho para a condição. A terceira dimensão tem um foco na decisão. Um ser humano livre, ele decide. Quem é livre, decide. Então, um ser humano livre, ele vai ir para a decisão. O ser humano que está na primeira dimensão, ele só vai para a condição. Então, um tímido, o que ele vai fazer? Ele vai olhar, não falo porque eu sou tímido. Mesmo sabendo que tem gente morrendo, tem gente suicidando, tem gente depressiva, tem gente com dificuldade, mas é como se ele não tivesse nem aí. Nem aí. Porque a dor dele se torna mais importante. Então, tem no filme A Cabana, a deusa da sabedoria, quando Mackenzie entrou na caverna e ele começa a falar exatamente dos problemas dele. E ela vira para Mackenzie e fala, Mackenzie, quando você só olha para a sua dor, você se afasta de Deus. Caramba. Então, quando nós só olhamos para a nossa dor, o nosso egocentrismo está fazendo com que a gente se afaste de Deus. O que ele diz, né? Representado pelo grande mestre da humanidade, Jesus Cristo, o que ele diz? Se vos perseguem por causa de mim, ou seja, já está falando que vai ter dor. Se vos perseguem por causa da dor, por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o seu Senhor. Então, a dor, ela vai existir para todo mundo que quer criar, para todo mundo que quer desenvolver. Por exemplo, o empresário S.A., quando estava na sua mão, sozinho, você gerindo, tanto que era muito mais fácil. Mas é muito mais fácil. Agora, você foi inventar de crescer, você foi inventar de ser melhor, você foi inventar de crescer, inventar de vender franquia, inventar de ser melhor a cada dia. Olha o tanto de dificuldade que você está passando. Sim. Se antes você tinha um problema para uma empresa, agora você vai ter um problema com esse tanto de gente. Olha o tanto de gente. Imagina, você quer chegar a 50. Quantas vezes você vai ter problema para isso? Só que uma coisa vai mudar. Existe o que a Bíblia chama de metanoia, essa mudança de espírito. Sobre o que o apóstolo Paulo fala, renovai-vos. Essa renovação pelo espírito, pelo modo de sentir. Então, essa renovação que você vai adquirir agora, está adquirindo, sobre novas conexões, sobre novas abordagens. Então, vão fazer com que você lide diferente com o problema. Sim. Essa é a proposta da vida. A gente vai crescendo de acordo com o problema. Você cita muito isso lá, né? Sim. Tenha problemas novos, não novos fica problemas. Repetindo o mesmo problema. Quando a gente começa a falar também na questão da conexão, olha que filme que ontem estava dando na televisão. Chuta aí, Paulo, que filme estava dando ontem na televisão? Um filme antigo que você cita várias vezes. Kung Fu Panda? Não. O Diabo Veste Prada. O Diabo Veste Prada, olha, sério. Ontem eu passando os canais já quase dormindo, falei, vou dar uma olhada aqui. O Diabo Veste Prada. Eu comecei a ver e analisando da forma como você vem e passa nos teus treinamentos, né? E aí mostra muito dessa questão da frequência, da conexão. O momento do filme que ela começa a mudar de roupa. Sim. E só por estar ali no ambiente ela começa a ter essa evolução pessoal. E o quanto o ambiente anterior começa a criticar ela.
Quantas pessoas estão passando por isso agora, Paulo? Eu queria ajudar essas pessoas, porque o empreendedor, ele passa muito por isso. É. Ele normalmente, assim, pelo menos da onde eu vim, muitos que começam a querer sair daquele ambiente, ele é muito criticado. E é muito comum dele começar a ter algum resultado e ele ter que sair Sim. daquele local. Né? Ele mora em outro lugar, ele começa a se mudar, ele vem para cá, para Barra, tem muitos emergentes. Que a gente pode aprofundar um pouco sobre isso, né? Dessa questão da ambiência, Sim. dessa frequência. Primeiro com todo o carinho, com todo o amor que nós temos com micro e pequeno empresário. Entenda, todo micro e pequeno empresário, ele é micro porque ele é arrogante. Ele é micro porque ele é arrogante, porque senão não era micro. Ele já tinha crescido. Então, a arrogância é o principal impedimento para o próximo nível. Ele não cresce pela arrogância. O que é arrogância? O que nós entendemos por arrogância? Existe um fluxo divino de produtividade, de produção. Porque o Filho do Homem veio para servir. A partir do momento que eu saio disso, dessa proposta, eu estou olhando somente para o meu umbigo. E se eu olho somente para o meu umbigo, logo me torno arrogante. Porque se o que o mercado... Porque quantos microempresários têm o orgulho de bater no peito e falar assim, não sei mexer nessas coisas de digital. Não sei mexer nessas coisas novas. Não sei mexer nessas coisas. Ok, o que é isso? Eu não conheço outro nome que não seja arrogância. Eu não sei fazer isso. Mas se eu não sonegar, eu não vou pro próximo... Se eu não sonegar, eu não cresço. Se eu não sonegar, eu não dou conta de pagar as contas. Se eu não sonegar, eu não consigo visualizar outro nome. Então, esse conceito de arrogância vai fazendo com que ele se mantenha distante de uma realidade de expansão. Mas esse cara, Paulo, ele não se vê como arrogante. Ele é arrogante da arrogância. Quer dizer, ele não consegue nem se ver por isso. É isso que eu quero quebrar aqui. Porque o cara que fala assim, eu não sei do digital, né? Como você citou agora. Como é que ele pode se ver como arrogante? Como ele pode entender isso como uma arrogância? Porque, na verdade, ele se vê como uma falha. Né? Eu tô fazendo aqui o papel do cara que tá vendo e tá falando assim, não, mas eu não sei mesmo. Eu não tenho condições de conseguir aprender isso. É essa parte que tá a arrogância? Ok, esse impedimento é uma perguntinha boa que a gente pode fazer para ele. E o que te impede de saber? Perfeito. Esse impedimento por fazer significa arrogância. Porque bater no peito e falar, eu nasci pobre, vivo pobre, vou morrer pobre, é sinal de arrogância. Bater no peito e falar que eu não sei, eu não dou conta de fazer, isso é arrogância. Então, se ele entender, ou nos ouvir aqui agora, ele conseguir nos ouvir agora, porque tem uns que não vão nem conseguir nos ouvir. A hora que eles começam a ouvir isso não é pra mim, deixa eu continuar ganhando Já desligou o que eu ganho, né? Então ele não sabe do que eu passo. Então ele ainda quer me provar. Paulo, mas você não sabe do que eu passo. Você não sabe do que eu vivo. Você não sabe das minhas dificuldades. Eu morro por isso. Cara, ele vai morrer a vida inteira. Então, arrogância é tudo aquilo que te impede e te atrapalha de fazer o que é preciso para cumprir o seu propósito. Isso é arrogância. Se eu não sei e bato no peito para falar que não sei e não decido, eu estou sendo arrogante. Olha só, o corpo processa por condições. O espírito processa por decisões. Então, se eu estou agindo só por condições, é arrogância. Se eu estou buscando uma decisão, cara, eu decido ir. Então imagina o seguinte, a arrogância de Moisés. Quando Deus falou para ele, entra no mar. Olha a arrogância dele. Mas, Senhor, eu não dou conta de entrar no mar, porque o mar tá gelado, o mar eu não sei nadar, eu não dou conta, tem 1 milhão de judeus aqui atrás de mim, eu não vou conseguir, ó céus, ó vida, ó rancor, meu Deus, Senhor, eu não dou conta. Foi assim que aconteceu? Não. Né? Então, quer dizer, ele entrou primeiro. Então, quer dizer, a desconstrução da arrogância te possibilita arriscar mais. Nós temos ali aquela dinâmica que você acompanha, que é a dinâmica da água. Né? Então, tá falando ali para a pessoa, Deus mandou para você. Deus mandou para você tomar posse. Vem, toma posse. Aí a pessoa fica esperando. Ela tá presa em quê? Paulo, mas ela não sabe. E quem disse que não saber
é o motivo pelo qual ela não vai agir. Você tem que agir sem saber. Caramba. Aquela dinâmica, ela evidencia demais isso, né? O pensamento, a confusão mental da pessoa sem saber se vai, se não vai. E aí fica muito claro, até nessa última que foi feita, que aí você realmente consegue mostrar a arrogância em si, que a pessoa ela não correu atrás, ela não se movimenta por conta do que ela está pensando, que os outros vão pensar dela. Quer uma afirmação clara, uma evidência clara? Ok. Como que você vai lidar com 50 franquias do Empresário S.A.? Não sei. Quando eu chegar lá, eu vou descobrir. Ou seja, não sabe. Ou seja, e por que você está fazendo? Então, é nisso, pessoal. É isso que o micro e pequeno empresário precisa entender. Gente, nós temos 3 grandes inteligências. Inteligência teórica, inteligência emocional e inteligência ativa. Se você alimentar só uma inteligência, a inteligência teórica é você buscar o perfeccionismo. E a oficina do diabo é o quê? Perfeccionismo. O diabo ama um perfeccionista, porque ele não sai do lugar. Ele não anda, ele não tem atitude. Ele fica ali só esperando, um dia vai dar certo, vai dar tudo certo. Ele espera a perfeição, ele não sai do lugar. E ele tem orgulho, o perfeccionista tem orgulho de ser perfeccionista. Ele ainda fala, ó, eu sou perfeccionista, eu sou isso, cara. E ó, que parte que é bonito nisso. Querer fazer as coisas com qualidade é uma coisa, agora ficar parado buscando a perfeição é outra. Então ele vai ficar parado, então ele não vai agir. Então o emocional, segundo a inteligência da emoção, ele vai ficar buscando fazer sentido. Ele só busca ali, só vai agir o que faz sentido. O ativo, ele vai agir e não vai analisar as suas premissas, os campos, as estratégias que ele está indo. Então ele vai ter que ter as 3 inteligências em equilíbrio. Isso é inteligência emocional. É isso que nós trabalhamos no significado da vida. O OSV, o significado da vida. Ele precisa ter essa visão. Ele precisa ter essa percepção. Porque senão ele não vai aguçar a percepção. E na verdade, as 50 franquias do Empresário S.A. significa um Wallace mais evoluído espiritualmente. Então você para pensar o seguinte, peraí, mas hoje eu tenho o meu salário, hoje você vive com 20 mil. Né? Então hoje você vive com 20 mil. Então quer dizer, depois dessa loucura que você fizer, você vai ter 15. Você falou, então por que eu vou fazer isso? Pra que eu vou fazer tudo isso? Não, deixa eu com 20. Deixa eu com 20 aqui. Aí você vai fazer essa loucura, você vai ter 15. Aí você mas eu vou ter 15, mas com filhos mais desenvolvidos, com filhos que cresceram, que tem mais orgulho do pai, que tem mais inspiração, que sabe um caminho para agir. Ou seja, foi um Wallace que mudou o padrão genético dele. Agora as pessoas que vão analisar apenas a questão financeira, se eu tô com 20, daqui a 2 anos com 50 franquias do Empresário S.A., eu vou estar com 15, então eu vou ficar onde eu estou. Por quê? Ele não valoriza o percurso, ele não valoriza a jornada, e a jornada deverá ser mais importante que o destino. A transformação, né, Paulo? A transformação em si. Mas eu espero que não, hein, Paulo? Daqui a 2 anos, que seja um valor financeiro bem mais. Não, com certeza, claro. É porque vai ser tanto investimento. Vai ser tantas coisas que você vai fazer, porque você já não tem mais a necessidade de ter, por exemplo, eu quanto mais cresço, mais coisas vão absorvendo, e não necessariamente eu tenho necessidade de ter um caixa que aumente proporcional a isso. Sim. Esse caixa vai indo para os investimentos, que vai indo para outras ações, e não necessariamente tem que estar no meu bolso, não necessariamente tem que estar na minha conta. Né? Então, uma vez eu perguntei para um empresário que fez muito sentido para mim no início da minha carreira, um grande empresário em São Paulo, e eu falei o seguinte, entrevistando ele também, e eu perguntei para ele o seguinte, qual que é o seu maior objetivo? Ganhar 1 milhão por mês? Ele falou, não, Paulo, eu não quero ganhar 1 milhão por mês, eu quero dever 1 milhão por mês. Nossa! Você imagina o seguinte, um cara que deve 1 milhão por mês, então o seu objetivo, então imagina, dever 1 milhão por mês. Quem deve 1 milhão por mês significa que qual é o poder de alcance e análise de crédito que um cara desse tem, o poder de alcance que esse cara tem, o poder de alcance que ele tem para desenvolver. Então, não necessariamente o fluxo de entrada de dinheiro define a riqueza. Porque riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Riqueza não tem
Nada a ver com dinheiro. Tem gente que tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que é tão pobre, mas é tão pobre que não sabe nem que só tem dinheiro. Entendeu? A capacidade produtiva. Então você vai ficar muito mais inteligente, muito mais produtivo espiritualmente falando e vai poder Sim. contribuir muito mais, né? Já vai ter contribuído, né? 50 franquias a gente já atingiu. Vários empresários gerou muitos negócios e eles conseguiram também dar mais empregos. Eu tenho certeza que vai ter um grande impacto. Paulo, a gente já que começou a falar um pouco de empresário SA, eu queria muito ouvir de você, né, quando você começa a falar sobre rampa, como a pessoa pode fazer network, para a gente ensinar o público aqui, Legal. como é que ela pode ter um contato, por exemplo, com uma pessoa que nem você, que tem essa evolução espiritual, tem condições também de ajudar, de contribuir, como é que ela pode chegar e estar próximo de você? É, mais uma vez, vamos voltar nos vícios emocionais para explicar sobre isso. Perfeito. Primeiro, arrogância. Segundo, egoísmo. Terceiro, prepotência. É, esses vícios emocionais impedem uma pessoa de entrar na rampa. O que é rampar com alguém? Imagina você indo nessa frequência. Aí você sobe na rampa de alguém. Então, por exemplo, a pessoa quer vir rampar comigo. Tem 20 anos de carreira. E eu me entrego. Cada final de semana eu estou numa cidade entregando um conteúdo. Estava em São Paulo Sim. semana passada, no Rio de Janeiro nessa, em Goiânia, em Goiás na semana que vem, em Minas Gerais na outra. Então, em um mês, eu passei por 4 estados diferentes dando treinamento. Só de olhar teu story já cansa. É, só de olhar. Só de olhar. Tem gente que diz que só olhar pro meu story já cansa. Então, Já cansa. essa pessoa para vir rampar comigo, ela não pode pegar rabeira. Sim. Então, estão 2 conceitos aqui que eu criei, que é rampa e rabeira. O que é rampa? Você vai somar com o crescimento da pessoa. Por que ele quer que você faça parte desse crescimento com ele? Porque você entrega valor para ele. Ah, mas eu não quero entregar. Esse cara se acha. Então, a sua arrogância se impede, ou os vícios emocionais, impede você de rampar com essa pessoa. A maioria das pessoas querem fazer conexão. Ah, eu quero conectar com o Alice. Na verdade, eu quero pegar rabeira no Alice. Então as pessoas que querem pegar rabeira, elas simplesmente querem colar e quer que por osmose você me desenvolva. Então quem quer crescer por osmose é a mesma criança que quer leitinho da mamãe, o filhinho da mamãe, a filhinha da mamãe, que quer carinho, que quer graça, que quer reconhecimento. Então ele tem problemas, né, o que Freud chama de fases psicossexuais da infância. Então ele tem problemas na infância, então a dependência, a desconfiança, o medo dele continua a mesma coisa. Então essas pessoas, o micro e pequeno empresário, ele quer pegar rabeira. Então ele quer realmente colar em alguém, que alguém multiplique. Ele acha que entregar um cartão é diferencial hoje. Gente, pelo amor de Deus, cartão de visita parou há anos de ser diferencial. Então ele quer entregar um cartão. Tá aqui meu cartão. Quem que lembra de cartão, cara? Quem que vê cartão? Pelo amor de Perde Deus. tudo, joga fora. Então quer dizer, não tem nem cartão. E até hoje aqui no Rio de Janeiro tem gente me entregando cartão. Então, tá bom, eu pego e põe no bolso, nunca mais nem vejo o cartão. Então, quer dizer, ainda tem gente entregando cartão. Gente, quem não gera valor na rampa. Então, rampa, o que eu gero valor nessa rampa para fazer parte? O que eu vou gerar e conectar? Né? O que eu vou conectar? Como que eu vou fazer isso? Então, rapidamente eu cheguei aqui com a possibilidade. Chegamos aqui nesse estúdio fantástico aqui para fazer esse podcast. Então, o CEO daqui, na hora que eu falei, hora que eu vi uma possibilidade de um negócio, eu falei, uma proposta para ele. Uma proposta para ele, para gerar um valor para ele, porque não adianta como que o cara vai me carregar na rampa porque por causa dos meus lindos olhos verdes. Ele vai me carregar porque as pernas do cara é torta, ele veio do Goiás, ele veio de Goiânia, eu vou carregar ele porque eu gostei. Não, ele vai carregar porque é o seguinte, qual o valor que eu vou gerar pro cara? Então eu tenho que gerar valor. Então tem que tirar essa arrogância do ser humano, do empresário, esse negócio de querer ser carregado nas costas, de querer pedir favor, de querer dar um jeitinho. O carioca tem esse negócio desse jeitinho, né? Tem que tirar esse jeitinho. Esse negócio, e aí, mano? E aí, velho? Não, tira esse negócio. Do jeitinho gera valor. Então, quanto mais as pessoas entenderem
que não dá para ficar esperando algo que não gere valor e começar a gerar valor, a vida dele vai dar uma transformada muito grande. A partir do momento que ele começar a gerar mais valor do que ficar esperando, né, o desejo central que eu citei lá atrás. O diabo ama isso, você fica lá, eu quero chegar no topo da montanha. Eu quero chegar no topo da montanha. Eu quero chegar no topo da montanha. Mas o que eu estou fazendo para gerar valor na jornada? Porque a jornada deve ser mais importante que o destino. Eu preciso gerar valor na jornada. Você que tá olhando aí deve estar pensando, rapaz, eu tô tomando uma porrada atrás da outra aqui, mas tô gostando, né? É exatamente isso. Esse é o Paulo Bento. E é assim que ele fala, ele já dá nas tapas na cara logo pro cara ficar esperto. Paulo, falando de valor, né? Você citou aqui que vai fazer até um investimento, né? Fez uma proposta para o estúdio aqui. E aí a pessoa lá deve pensar assim, olha, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. A arrogância que a pessoa tem, né? Eu tenho essa dificuldade. Gerar valor, a gente está falando de dar dinheiro, de investir, é sempre assim ou tem várias formas de gerar valor? Ok. Quanto de dinheiro Jesus pagou para ser o nome mais procurado na internet mundial? Zero. Nenhum. Resposta. Então, olha só. Quando eu comecei a minha jornada na faculdade, eu entrei no curso de administração, assim como um aluno, sentado, assim, olhando para frente, e falei assim, uau, eu preciso gerar valor para esses professores. Como que eu vou gerar valor para eles? Então, eu mexia com informática. Então, recarregava cartucho, trabalhava com manutenção de impressora, manutenção de computador, tinha uma empresa chamada Mundo das Impressoras, lá em Goiânia. Legal. Aí eu chegava para os professores e gerando valor. Fui jogador de futebol, então eu jogo muito futebol. Então, comecei a jogar futebol com eles, gerar valor para os caras. E criar relacionamento. Então, às vezes, não precisa dar em dinheiro. É relacionamento, gerar valor para a pessoa. Amizade é um grande valor. Sim. Presença é um grande valor. Então, eu comecei. Recarregava um cartucho do professor, arrumava a impressora do professor. Porque eu chegava, professor, eu vou dar aula aqui. Falei, Paulo, você começou agora, está no primeiro semestre. São 8 semestres o curso de administração. Mas eu falei, não importa. Eu queria fazer amizade com os caras. E eu levava aluno da professora Valquíria para a escola dela, no carro. Legal. Então, quer dizer, ia gerando valor, vai fazendo esse valor. Eu fui gerando esse valor. Quando eu saí da sala de aula, eu já era aluno e professor substituto. Eu comecei a dar aula 1 ano grátis, gerando valor. Eu dava aula grátis, ligava pro professor e falava, professor, por que você vai dar aula hoje? Deixa que eu dou aula pra você. Eu dou aula de graça, não vou te cobrar nada, eu só quero espaço. Você não precisa me pagar. Eu só quero espaço. Eu quero estar ali na frente. E o tempo todo estava ali na frente, fui gerando valor. Eu gerei um valor tão grande, mas tão grande, que chegou um momento que eu gerava tanto valor para os alunos, que eles fizeram um baixo assinado. E foram para a direção, porque eles descobriram que eu era professor substituto, que eu não ganhava por isso. Eles foram na direção, né, o coordenador Ronaldo, recebeu um baixo assinado, falou assim, nós exigimos a contratação do professor Paulo Bento. Caramba. O professor Ronaldo chegou para mim e falou assim, olha, Paulo, tá aqui, ó, aqui o seu baixo assinado. Então nós vamos contratar você. Então eu fui um professor efetivo. Em 2 anos eu já era o professor destaque da instituição. Então, quer dizer, e eu aprendi isso a vida inteira, né? Então, quer dizer, meu pai suicidou, cara. Eu tive problemas na infância, fui abusado sexualmente, tive problemas na infância, tive um câncer. Era jogador de futebol, tive um câncer. Mas eu aprendi o seguinte, peraí, eu não consigo mais escrever com a mão direita, aprendi a escrever com a esquerda. Não conseguiu chutar com a perna direita, aprende a chutar com a esquerda. Então, eu aprendi a fazer isso, né? E é interessante porque você, quando nós viemos para o podcast, você já falou assim, Paulo, eu estou sentado no lugar certo? É tão interessante porque o seu meio começa a entender isso. Você já me pergunta se está no lugar certo. Você sabe que eu não escuto da direita. Eu só escuto da esquerda. Você já preocupou. Falou, pô, eu tenho que sentar no lugar certo. A Angelita, aqui no Rio de Janeiro, é a minha gestora. Então, toda vez que ela vem falar comigo, ela se preocupa. Ela sabe o local que eu escuto. Eu escuto da esquerda. Então, quer dizer, eu falei, cara, mas será que ele já sabia já? Aí ela vai me perguntar, Paulo, tá no lugar certo? Você tá Só sentado queria confirmar, mas saber eu sabia. Eu queria confirmar. Então, o que eu quero dizer com isso? O ambiente, ele começa a entender você. Ele começa a ver o que você entrega.
Eu quero concluir essa questão da rampa, do terreno fértil que Jesus cita na Bíblia. Perfeito. O que ele cita na Bíblia? A questão do terreno fértil. Que você vai passar pelo primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, quarto capítulo, até chegar no quinto. Ele já sabe que você não sabe. Olha o tanto que Jesus é fantástico. Ele já sabe que você não sabe. Ele falou, o reino dos céus é semelhante a um rei que saiu a semear. E aquele que semeia saiu a semear, primeiro capítulo. Ele saiu. Mas você não sabe, mas saia. Ah, mas eu não sei, mas saia. Então Jesus já falou, eu sei que você não sabe. Saia esse mesmo. Então ele saiu. Primeiro capítulo. Segundo capítulo. Como ele não sabia semear, aí deixou a semente cair ao longo do caminho. Os pássaros do céu vieram a comer. Segundo capítulo. Mas por quê? Porque ele não sabia. E quem disse que está errado é errar? Aí ele foi para o terceiro capítulo. A semente caiu no terreno cheio de pedras. Não tinha profundidade. Então o sol veio e sufocou. Ela morreu. Terceiro capítulo. Quarto capítulo. A semente caiu no terreno cheio de espinhos. Começou a crescer. Começou a desenvolver. Começou a germinar. Começou a crescer. Mas os espinhos a sufocaram. Ela morreu. Até chegar no quinto capítulo, que é o terreno fértil. É aqui que o empresário precisa entender, mestre. Eu tento explicar para esse pessoal do mundo inteiro. Todo final de semana eu estou numa região explicando para as pessoas. O terreno fértil não se compra no supermercado. Esse terreno fértil da Bíblia não se compra. Por favor, me dá 1,5 kg de terreno fértil. Por favor, me dá 1,5 kg. Vou no açougue comprar 2 kg de terreno fértil. Não tem como. O terreno fértil é experienciação. Você tem que experimentar. A maior forma de encontrar Deus é movimentando. Então o empresário tem que movimentar. Não existe conexão divina se eu não estou produzindo. Se eu não produzo, eu não estou produzindo, eu não estou tendo conexão divina. Eu não estou tendo conexão. O pessoal que está na igreja perdido lá, orando o dia inteiro lá e esqueceu. Está escrito desse tamanho aqui na Bíblia. Fé sem obras é morta. Aí o povo tá lá, pior de igreja lá, vai tudo pro inferno. Porque não vai praticar, não vai ir pra prática, não vai desenvolver, não vai fazer, então não vai adiantar. Tem que ir pra prática, porque é a prática que te conecta com Deus. Onde está escrito a consciência divina? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência de cada ser. Então, e como eu percebo, a partir do momento que eu estou moldando o caráter, que eu estou errando, que eu estou fazendo, até chegar no terreno fértil. Né? Então, por que você tem ali várias pessoas conectando com você? Eu vejo ali no Empresário S.A., por exemplo, como a Ruth é feliz de fazer parte do Empresário S.A. Um dia ela chegou para mim e falou assim, Paulo, eu me sinto tão bem, mas tão bem de fazer parte do Empresário S.A., eu não ganho nada financeiramente com isso, mas o que eu ganho, tanta bênção, tanta alegria, de tanta felicidade, que é muito mais, ou seja, você tirou uma causa. Então, eu fui participar de uma das reuniões com você, do Empresário S.A., e eu vi ali aquelas pessoas participando com um nível de satisfação, de felicidade por estar ali participando. Ou seja, você criou um terreno fértil. Mas foi assim, né, igual o Luan Santana, é só você fazer assim que jamais. Eu volto. Foi assim? Não foi. Você foi errando. Primeiro capítulo, segundo capítulo, até chegar no terreno fértil. Então, um empresário, micro e pequeno empresário, precisa entender. Ele precisa do terreno fértil. Ele tem que conquistar o terreno fértil. Como que é esse terreno fértil? Só errando. Só fazendo até lá, né? É. Ah, não, mas eu só contrato funcionário que não presta. É lógico, você não aferiu ainda a sua acuidade de percepção. E quem diz que tá errado? Vai contratando, vai errando até você conseguir acertar, descobrir um pouquinho, saber falar não. Para de contratar pela emoção, para de contratar porque ele é bonitinho, para de contratar parente, porque enquanto você estiver contratando parente, você vai contratar funcionário que não presta mesmo, porque parente ele não vai dar o valor necessário para o resultado. Pega uma grande empresa, pega uma multinacional que tem parente, não tem parente. Não tem. Então quer dizer, a parente vai estar na onde? Na micro e pequena empresa. Você vai fazer governança corporativa. Primeira coisa que eles vão pedir, tira os funcionários, tira o parente. Então, pra começar a conversa, né? Pra começar a conversa, porque não tem como. Você vai ficar dando um jeito, né? Por exemplo, imagina o seguinte, tal, ela vai levar pra questão pessoal, pro emocional, e não tem uma razão. Por exemplo, você vai investir, né? Eu faço um investimento. Você vai investir, então você vai olhar pro gráfico. O gráfico subiu ou desceu? Você põe ou tira o dinheiro.
O gráfico, a pessoa quer olhar pro gráfico, quer saber se você tem olho verde. Eu quero saber se você é pessoa amigo. boa. Quer saber se você é cristão, né? Então, quer dizer, quer saber se você vai na igreja. Eu quero saber se isso tudo é isso importante. Tudo isso te ajuda a fazer o gráfico levantar. Mas as pessoas só vão comprar a sua ação na bolsa se o seu gráfico estiver levantando. Se o seu gráfico estiver caindo, não quer saber se você está com o seu time perdeu. Exato. Não quer saber se você está triste, se você está melancólico, né? Ele quer saber se o gráfico levantou ou abaixou. Perfeito. Uma aula, Paulo. A gente já está caminhando para o final, Sim. mas eu queria falar um pouquinho da alegria que a gente tem de ter você aqui no Rio e falar um pouquinho aqui dos planos que você tem aqui para o Rio de Janeiro, porque realmente, desde que eu te conheci, está sendo uma transformação para mim e para muitas pessoas que estão ali à minha volta, né, dentro do Empresário S.A. O OSV, tanto o Life quanto o Business, que você vai falar um pouquinho, são fantásticos. E quando a gente fala do business, é uma transformação dentro das empresas, uma entrega, é a causa que é criada. Eu já vi várias empresas sendo transformadas e é muito, muito bonito esse trabalho todo. E eu nunca vi nada tão impactante, de verdade, assim, tão impactante de forma real e prática em tão pouco tempo. 30 dias ali do OSV Business, incrível. E você vem com esse plano de vir com o Instituto para cá, você que faz trabalho no Japão, Portugal, outros países, e está vindo também para ter esse privilégio, a gente vai ter esse privilégio de ter a sede aqui do Instituto Performance no Rio de Janeiro. Fala um pouquinho por que esse plano, qual a ideia aqui do Rio de Janeiro, o que você busca nesse mercado, fala um pouquinho. Por causa do mar. Não é só isso, né, mestre? Lógico que não. Primeiro eu preciso declarar aqui em público a minha paixão pelo Rio de Janeiro. E essa paixão, ela não vem de agora, né? Desde a minha infância, Rio de Janeiro era uma coisa assim, uau! Então era uma coisa muito distante da minha realidade, Rio de Janeiro, né? Para mim, Rio de Janeiro é uma coisa assim, fora do comum, fora da realidade. E o primeiro treinamento que eu vim dar aqui no Rio de Janeiro, através da JS, distribuidora de peça, ela tem ainda uma filial aqui, são 27 filiais, eu vim pela primeira vez pela JS dar um treinamento no Rio. Aí a hora que eu tava dando treinamento no Rio, eu falei, nossa, eu tô dando treinamento no Rio. Aí o tempo se passou, acho que eu tenho uns 15 anos isso, aí depois eu vim várias vezes. Mas eu sempre quando eu venho pra cá, algo conecta comigo. Toda vez que eu venho pra cá, Te renova? eu sinto uma conexão assim muito grande. Uma conexão muito grande. E como você sabe, eu sou muito conectado com Deus. E eu tenho comigo que Rio de Janeiro é a grande entrada para a conexão de uma mudança vibratória. Talvez não cabe nesse podcast, a gente pode marcar um para fazer, para me te explicar maior o que é isso. Nós vamos ter aí algumas, não sei se você sabe, mas eu fui uma das pessoas que antecipei a Covid-19. Que eu coloquei que nós teríamos uma grande transformação. O planeta está vivendo uma transição planetária. O planeta está vivendo uma transição planetária. E eu tenho comigo algumas informações que estão chegando, são intuição. Não tem nada de grandioso nisso. É uma conexão que eu tive. Uhum. E essa conexão que nessa transição ainda que começa, nós teremos aí uma grande influência das placas tectônicas no Brasil. Então, muito sofrimento. O Rio de Janeiro, na minha percepção, vai ser a cidade que mais vai sofrer essa influência. O Rio de Janeiro vai ser a cidade que mais vai sofrer essa influência. E eu tenho comigo que aqui é o lugar para me morrer. Aqui é o lugar para me ajudar. Aqui é o lugar para me conectar. Por quê? Porque existe dívidas muito profundas de pessoas que focaram muito somente na matéria, muito somente no sexo, na droga, no prazer, no roubo, no assassinato. Então, quer dizer, existe uma consciência sistêmica de baixa vibração. Então, essa baixa vibração, é lógico que existe muitas pessoas aqui que vibram, que querem. E eu quero estar aqui porque eu quero realmente dar a minha vida por isso aqui. Eu quero viver por isso aqui. Então, trazer essa conexão de mais
profundidade, de uma espiritualidade real, de uma consciência sistêmica. Então, o motivo pelo qual eu estou vindo aqui, dentre vários outros, a minha filha joga vôlei, estou vindo para cá, um dos motivos é ela, para que minha filha jogue vôlei, que aqui é uma cidade onde é muito mais forte que em Goiás, em Goiânia, não é sobre isso, mas o grande motivo é realmente propósito. Então, o meu propósito é estar aqui. Então, estou vindo para cá, estou tendo todos os investimentos, todos os contatos, os parceiros que já estão sabendo que estão vindo para cá, buscando novos negócios, buscando novas conexões para estar aqui. Então, esse eu já estou declarando em público que em janeiro, agora, nós estamos agora iniciando setembro, então em janeiro eu já estarei morando aqui na cidade. Então, esse é o propósito já estou inclusive olhando casas para minha vinda para cá. Estou vindo para o Rio de Janeiro. Que maravilha! Vai ser um privilégio para todos nós ter você aqui, Paulo. Está sendo um privilégio de ter você também aqui no nosso canal. E eu tenho certeza que a gente conseguiu, através desse podcast, abençoar muitas pessoas. Realmente, o que foi falado aqui, com certeza vai impactar muitas vidas. E queria que você deixasse um recado final. Imagina aí que isso aqui chegue para 10 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas. O que seria a frase, algo que você gostaria de deixar aqui para impactar essas vidas de forma para crescimento delas? Cuidado com a oficina do diabo. O diabo atenta você a querer prender no desejo central. Não existe frutos sem plantio. Querer colher sem ter plantado é o caminho certo para ansiedade, depressão, tristeza, egoísmo e várias coisas que vai passar. Então, tome cuidado. Você que está assistindo aqui agora, tome cuidado com essa oficina do diabo. O diabo entra na sua vida quando você quer um resultado sem merecer, sem esforço, sem projeção, sem jornada. Então guarde, a jornada deverá ser mais importante que o destino. Perfeito. Nossa, aprendi demais. Quero solicitar para você que quer conhecer o Instituto Performance, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição para você conhecer o trabalho do Paulo, o Instagram dele, conseguir ver também um pouco mais dos eventos, né, magníficos que ele vem fazendo. E você que quer conhecer também Empresários S.A., a gente vai deixar o link aqui na descrição para você conhecer um pouco mais e ter a oportunidade de estar lá conosco, fazer a apresentação do seu negócio, fazer o seu pitch e evoluir também, rampar com a gente. Mas rampar da maneira certa, né? Como o Paulo ensinou aqui, trazendo valor para o nosso grupo e a gente também conseguir contribuir com o seu negócio. Quero deixar então aqui a minha gratidão pela sua vinda, a minha gratidão pelo público também que está aí assistindo e muito obrigado mesmo e que seja apenas mais um dos podcasts que a gente vai fazer junto, né, Paulo? Legal. Obrigado por Muito tudo. Bom. Eu que agradeço, meu querido. Muito Forte obrigado abraço. aí, meu sócio, meu parceiro. Tamo junto. Tamo junto sempre e obrigado aí, até a próxima, que se Deus quiser. Um abraço. Maravilha.